Aguardando aqui a entrada do nosso convidado. Olá, tudo bom? Boa tarde, Maristela. Boa tarde para todo mundo que está nos Ah, acompanhando. Tudo bem? e aí, como estamos? Você está em São Paulo? Estou em São Paulo. Estou em São Paulo. São Aguardando Paulo. liberação aí de restrições de viagem para a Alemanha para E como dar é que estão as continuidade. coisas por aí? Olha, muito preocupantes, né? Embora assim, eu não tenha ninguém da minha família tenha sido afetado pela Covid, né? Isso é algo que me deixa um pouco mais tranquilo. Eu tenho amigos que já perderam parentes, né? E a gente vendo que sem ter controlado a pandemia. A gente vai iniciar medidas para flexibilização do isolamento social. Isso é muito preocupante. Já tem 500 mil casos, a estimativa é que os casos, na realidade, sejam 7 vezes maiores. E preocupa demais, né? São mais de 30 mil vidas confirmadas, né, perdidas pela Covid. Expressa aqui minha solidariedade a todos, as famílias, né, dessas pessoas que perderam suas vidas, aos indígenas, onde os casos estão se multiplicando. Já tem quase 200 casos de mortes dentre povos indígenas, mais de 70 povos em todo o Brasil. Então, a gente está muito preocupado, né? É, deve ter ouvido aqui agora o barulho de uma ambulância. Eu moro do lado de uma avenida. É uma constante. As ambulâncias estão sempre passando por aqui. Mas vamos te apresentar, né, para o pessoal que já está aqui acompanhando, né, a nossa live. Pessoal, eu queria apresentar aqui o Carlos Ritchie para vocês. Ele é administrador de empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Mestre e doutor em Ciências Biológicas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IPAM. Ele possui mais de 25 anos, né, de atuação na área ambiental. Desde 2005, ele atua nessa agenda específica das mudanças climáticas, né, tem trabalhado pelo avanço do debate e o progresso das políticas públicas, né, sobre florestas, mudança do clima, energia, sustentabilidade no Brasil. E também, que é muito importante, eu acho que bastante relevante a gente destacar, né, a atuação do Carlos na negociação multilateral, né, que é o caso da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, né. E entre outubro, isso também é importante destacar, eu acho que quem conhece o Carlos mais recentemente, foi muito pela atuação dele nesse espaço. Entre outubro de 2013 e fevereiro de 2020, ele foi secretário executivo do Observatório do Clima. Para quem não conhece, o Observatório do Clima é uma rede brasileira formada por 50 organizações da sociedade civil. E antes disso ele liderou programas, né, e campanhas sobre clima e energia em duas grandes organizações que todo mundo conhece, né, o Greenpeace Brasil, entre 2005 e 2007, e o WWF Brasil entre 2009 e 2013. O Carlos Ritter também foi assessor do governo britânico para o tema de mudanças climáticas na cooperação entre o Reino Unido e o Brasil, por meio do Foreign Commonwealth Office da Embaixada Britânica em Brasília, entre 2008 e 2009, e ele é também conselheiro de 4 organizações brasileiras, Uma Gota no Oceano, Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, e CLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e Fundo Socioambiental Casa. Agora ele está numa nova fase, né, Carlos? E desde março deste ano, ele é Senior Fellow do Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade, em Potsdam, na Alemanha. Ele só ainda não está lá porque quando ele ia viajar, rompeu aí essa pandemia, ele teve que dar uma mudança de planos, mas não foi uma mudança completa. Acho que ele vai contar um pouquinho disso aqui para a gente também. Mas eu queria começar entrando no assunto, né, dessa conversa da gente mesmo, que era porque eu queria que você falasse, assim, desse um texto para a gente, que, tá aqui, que é mais te ouvir do que me ouvir, né? Também quero te ouvir, sobre como é que está a crise climática no planeta hoje, né? Qual é o panorama que se
desenha dessa situação atual? Então, vamos lá. Bom, mudanças climáticas, muitas vezes, quando a gente ouve muito falar, no período que é realizada uma conferência, cada final de ano, tem-se uma conferência para a negociação da implementação da Convenção de Clima da ONU, do Acordo de Paris, e diante de desastres naturais muito ligados ao clima, cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes. E esses desastres eles estão, de fato, se impondo de maneira muito crítica sobre a vida de cada um de nós. Só para citar dados aqui do Brasil. De 2013 a 2017, são dados do IBGE, a gente teve mais de 48% das cidades brasileiras, mais de 2.700 municípios sofreram com secas e estiagens, num período de 4 anos. No mesmo período, mais de 31% dos municípios brasileiros, mais de 1.700 cidades, foram afetados por enchentes e alagamentos. Só para citar, num período de 4 anos, a quantidade de municípios e milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, que sofreram com impactos de um clima cada vez mais hostil. Isso está se multiplicando. A gente tem, a cada ano, infelizmente, casos gravíssimos, sejam os incêndios no ano passado na Austrália, os incêndios recorrentes na Califórnia, onda de calor no ano passado na Europa, que levou a temperaturas de 46 graus, algo impensável, no meio da Europa, na França, regiões na França, eu estava no meio do ano passado na Alemanha, em regiões onde a temperatura estava acima de 38 graus, em junho. Furacões cada vez mais frequentes, também mais devastadores, assim como tufões no Pacífico, furacões no Atlântico, né? Só muda o nome, o fenômeno é o mesmo, cada vez mais devastadores. Nós tivemos 2 ciclones atingindo regiões da África no ano passado, secas, enfim, atingindo em especial regiões muito pobres e regiões que têm um desafio de inclusão social, de redução de pobreza, e quando as mudanças climáticas elas provocam esses eventos cada vez mais frequentes e mais intensos, isso torna a vida das pessoas, em especial as pessoas mais pobres, em regiões mais pobres do planeta, ainda mais difícil. Então, esse é um tema que a gente não pode deixar simplesmente de lado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, preocupado e fazendo alguma coisa. Afinal, a gente está no processo de pandemia, a gente parou muitas atividades, mas a gente precisa estar atento para o que está acontecendo no planeta, não é isso? De fato, inclusive, a gente pode explorar a conexão que existe entre degradação ambiental e a própria pandemia. Então, as mudanças climáticas ocorrem pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, em especial gerados pela queima de combustíveis fósseis para a geração de energia e para os transportes, mas também pela destruição de florestas. Então, a gente tem vírus que ocorrem na natureza, em espécies da biodiversidade do planeta, que acabam, de uma certa forma, a gente correndo o risco também de ver esses vírus eles passando se hospedar no nosso organismo e gerar pandemias como essa. A gente não apenas não pode, tanto devido ao grau de degradação em que a gente se encontra, assim como do nível de gravidade das mudanças climáticas, como também por conta das soluções. Boa parte das soluções para o enfrentamento digamos, da recuperação econômica pós-pandemia pode vir de fato de medidas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Tem discussões avançadas sobre isso em países como a Coreia do Sul, que foi um país que conseguiu enfrentar bem e controlar bem, testando muita gente os efeitos do coronavírus. Na Europa também discute-se já o chamado Green New Deal, o novo grande acordo verde, né, voltado para o desenvolvimento sustentável, como parte das medidas de recuperação econômica. Porque a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de uma melhor economia e uma melhor qualidade de vida também. Se a gente seguir no rumo, se a gente voltar depois da pandemia com os mesmos padrões de produção e consumo e os lobbies fortes da indústria fóssil, o lobby forte da indústria que provoca a destruição de floresta, como é o caso do ruralismo arcaico aqui do Brasil,
E se isso voltar, a gente vai seguir o mesmo caminho, a gente vai correr o risco de ver as mudanças climáticas se tornando cada vez mais graves e também de enfrentar situações como essa de conviver eventualmente com novos vírus. No Ártico, por exemplo, já foram identificados vírus que estavam aprisionados nas massas de gelo dos solos do Ártico, que estão sendo, com o derretimento dessas massas de gelo, isso pode, digamos, em determinado momento, passar a circular nos seres humanos. Enfim, então, de fato, a gente tem que discutir tudo isso e pensar qual que é o caminho que a gente quer seguir. Não dá para simplesmente ligar a chave de novo, o pé no acelerador a toda velocidade, sem pensar que a gente tem saídas. E só para concluir esse raciocínio, acho que é muito importante, não se justifica mais, por exemplo, investimentos tão pesados em combustíveis fósseis se você tem alternativas energéticas que são cada vez mais baratas, que vai ser, como por exemplo a energia solar, que vai ser a fonte de energia mais barata em qualquer lugar do planeta, num período aí de 7, 8 anos no máximo, talvez antes disso. E enquanto a gente vê, por exemplo, países como o Brasil investindo maciçamente na exploração de um petróleo que não vai poder ser queimado na sua totalidade, até porque, seja pelas restrições impostas, pelas metas dos países de redução das suas emissões de gases de efeito estufa, seja pela competitividade dessas alternativas energéticas, carros elétricos, veículos elétricos, transporte eletrificado e a energia solar, esses grandes investimentos, em especial numa infraestrutura muito pesada para processamento e transformação, por exemplo, do petróleo, não vai se justificar ao longo do tempo. Isso que você está falando faz muito sentido, né? Para a gente que pensa dessa forma, que está preocupado com isso, nada mais sensato que aproveitar esse momento que a gente está enxergando o que está acontecendo, que sabe, né, as consequências, que está acompanhando esses impactos que você citou, de pensar em agir diferente, no novo normal, que deve se apresentar aí, eu não diria nem no pós-pandemia, porque a gente ainda tem um bom tempo de pandemia e a gente tem que agir, né? Não é só pensar, a gente tem que agir de fato. Mas a minha pergunta para ti, dentro desse contexto, já que você falou um pouco aí sobre governos, o que você acha, como é que você vê, diante desse novo contexto, as negociações do clima, sobretudo considerando, né, que alguns países mudaram de governos e esses governos têm posturas diferentes, né? Eu citaria aqui o exemplo dos governos dos Estados Unidos, né, uma das nações, a nação mais importante do planeta, né, do ponto de vista, de vários pontos de vista, né, e o Brasil, né, essa atitude negacionista desses governos e tudo o que está acontecendo. Como é que você analisa esse cenário, unindo a questão das mudanças que a gente está enfrentando com esses governos, como é que você vê as negociações daqui para frente? Então vamos lá, assim, a pandemia afetou vários processos multilaterais de negociação. Agora em junho, nesse mês, haveria mais uma rodada de negociação para a implementação do Acordo de Paris, para a implementação de uma série de decisões tomadas no âmbito da Convenção de Clima da ONU, e esse encontro não vai acontecer. A própria COP26, que seria realizada nesse ano em Glasgow, na Escócia, foi adiada para o ano que vem. Então, perde-se um pouco o passo, né? Inclusive, as negociações, eu acompanho desde 2005 esse processo, ela tem um componente muito importante, que é a presença de atores não governamentais, da sociedade civil, da academia, de instituições de pesquisa, do setor privado, mas a presença desses atores nos processos de negociação é muito importante, inclusive reconhecido de forma que é concedida a palavra dentro das salas de negociação em determinados momentos para representantes desses diversos setores. Então, essa presença lá, ela acaba permitindo um controle do processo e um olhar muito além daquilo que
que ocorreria se a negociação ela fosse realizada apenas entre representantes de governo a portas fechadas, ou num ambiente virtual onde não existe o contato e o diálogo e a própria pressão exercida pela sociedade civil quando vai às ruas. Como, por exemplo, em Madrid, no ano passado, eu participei de uma marcha com 500 mil pessoas durante a COP, no final da primeira semana de negociação, durante a COP 25. Então, isso é muito importante. E a ausência, o fato do processo ficar um pouco atrasado e a gente ainda não ter noção de como ele vai ser retomado no ano que vem preocupa. No entanto, ao mesmo tempo, acho que a sociedade civil, em especial os jovens que foram às ruas, e não cito apenas a Greta, que no Brasil a gente tem várias lideranças jovens muito importantes, a Raquel Rosenberg, a Paloma Costa, a Artemisa, uma jovem indígena, e várias outras lideranças que vão às ruas, vão aos fóruns, participam, estão nas mídias sociais colocando pressão sobre os governos. É muito importante que isso continue, isso venha acontecendo, mas de fato a gente precisa ver ainda como, do ponto de vista de processo, como vai acontecer a negociação no ano que vem, né, já que ele está prejudicado por esse ano. E cada ano de atraso na implementação dos acordos é menos tempo que a gente tem para colocar a trajetória de emissões globais de gás de efeito estufa num rumo de responsabilidade, num caminho de segurança climática que nos impeça de ver esses eventos climáticos extremos, eles tornando o mundo quase que insuportável em determinadas regiões, como a gente já tem hoje. Áreas do planeta com temperaturas acima de 55 graus Celsius. A vida humana ela se torna inviável em ambientes como esse, e além de todos os outros eventos que eu mencionei. Governos que estão com uma atitude negacionista do ponto de vista da ciência, e o nosso é um deles, você citou o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos, e que então adota uma série de medidas políticas e ações que são contrárias à agenda de clima, contrárias aos seus próprios compromissos. O compromisso que o Brasil assumiu no âmbito do Acordo de Paris é um compromisso de Estado, não é um compromisso do governo de plantão quando o acordo foi assinado. É um compromisso de longo prazo. O Acordo de Paris é um acordo que tem objetivos até 2100. Então, isso torna mais difícil a gente, de fato, colocar o mundo numa trajetória de segurança. Mas, ao mesmo tempo, esses países, no caso do Brasil, que é extremamente dependente do comércio exterior, corre o risco de sofrer represálias. O Brasil assinou, com outros países do Mercosul, um acordo comercial com a União Europeia que, entre outros, tem um capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, que fala do compromisso de cada um com a implementação do Acordo de Paris, no caso do Brasil, a redução do desmatamento, respeito dos direitos de povos indígenas, respeito a direitos humanos, entre outra série de compromissos. Não cumprir com isso significa colocar em risco a própria ratificação desse acordo e também a criação de novas barreiras contra a exportação de produtos brasileiros, que poderiam chegar à Europa e eventualmente associados a desmatamento, destruição ambiental ou a violência contra povos indígenas, que é o que explodiu aí esse ano e meio para cá. Pois é, até o Reinaldo Canto comentou aqui, colocou aqui nos comentários, que a recuperação econômica não pode sacrificar, né, os esforços para combater as mudanças climáticas, né? Esse é um compromisso, uma coisa não pode excluir a outra, a gente tem que pensar em como fazer isso. Tem que retomar? Tem, mas o que a gente faz para retomar isso de uma forma menos impactante, né? Como a gente faz para mitigar já alguns efeitos que a gente já vê, né? Inclusive, vou até abrir aqui um parêntese. Eu quero te fazer essa pergunta como uma pessoa que acompanha muito tudo isso. Há alguns estudos que falam que durante essa parada forçada, né, tanto da nossa produção industrial como transportes, né, todas essas atividades que são muito geradoras de gases de efeito estufa, no planeta houve uma redução.
mas há também um estudo, inclusive, de o que, acho que 15 dias, um pouco mais de uma semana atrás, foi lançado um estudo dizendo que no Brasil, ao contrário dessa tendência global de redução de emissões, nós devemos ter um aumento de emissões devido ao desmatamento da floresta amazônica. E aí, como é que a gente avalia, né, esse momento? Esse momento ele serve para a gente ver, inclusive, mais uma vez, poder comprovar cientificamente que as nossas atividades impactam, sim, né, no equilíbrio do planeta, mas, assim, isso precisa ser considerado para a gente poder tomar atitudes a partir daí, não é isso? Não, de fato, um abraço aí para o Reinaldo e outros amigos que nos acompanham. De fato, a gente tem alternativas. Primeiro, né, falando um pouquinho aí sobre os caminhos a seguir, a gente tem alternativas, a gente tem opções. O Brasil, por exemplo, em termos energéticos, é extremamente rico em vento e sol. A energia eólica, e mesmo em anos de recessão econômica aqui no Brasil, a energia dos ventos aproveitada para a geração de eletricidade, ela gerou muito emprego, milhares, dezenas de milhares de empregos. Quem investiu, período de recessão econômica, 2014, 13, 14, 15, ali naquele período, ganhou dinheiro. Por que a gente não investe mais? Por que a gente não expande investimento? A gente ainda está engatinhando no aproveitamento da energia solar, que provavelmente girando algo em torno de 1% da matriz elétrica do Brasil, um pouco mais do que isso. E o Brasil digamos, a pior área de incidência de sol no Brasil é pelo menos 30% melhor do que a melhor área de incidência de sol na Alemanha. A Alemanha é o segundo país no mundo com maior capacidade instalada de energia solar. Se isso funcionou lá, se está funcionando em Bangladesh, que é um país pobre, onde você já tem milhões de telhados solares, se está funcionando no Quênia, outro país também em desenvolvimento, com muita pobreza, na escala de 1 milhão de painéis solares, por que aqui no Brasil a gente ainda não investe mais? A gente pode investir. Da mesma forma, as práticas agrícolas que nos levam a uma redução de emissões, a agricultura sustentável, a agricultura e pecuária sustentável, elas têm ganho de eficiência econômica. Então o produtor ganha mais emitindo menos. E não fecha mercado, muito pelo contrário, ganha mercado. Por que não fazer? Por que a gente coloca menos de 1% do plano safra, do crédito do plano safra para o plano de agricultura de baixo carbono, que condiciona o crédito a essas boas práticas? Se isso é um ganha-ganha para o produtor, a gente pode fazer mais. E desmatar, a gente já viu, não gera riqueza, só gera riqueza para aquela meia dúzia que destrói floresta. O país paga um preço muito alto pelo desmatamento. Perde biodiversidade, perde serviços ecossistêmicos importantíssimos. A agricultura depende da água, aqui depende da floresta, por exemplo. E a gente perde reputação, a gente perde credibilidade no mercado internacional. Então a gente pode fazer diferente. Sobre as emissões, assim, acho que é importante, acho que é muito importante avaliar de fato o impacto da pandemia. Infelizmente, algo que assola e ceifa milhares e milhares de vidas e já atingiu 6 milhões de pessoas em todo o planeta, 500 mil pelo menos aqui no Brasil. É importante avaliar a redução de emissões durante esse período. A gente tem menos circulação de veículos, muito menos viagens de avião, viagens internacionais. A atividade econômica no mundo como um todo ela se reduziu, mas as emissões elas caem em função do impacto de uma pandemia, mas elas poderiam estar caindo se de fato todos os países, o conjunto de países que assinou o Acordo de Paris estivessem implementando plenamente o compromisso de reduzir suas emissões de forma compatível com aquilo que a ciência recomenda. Para limitar o aquecimento global até o final desse século, bem abaixo dos 2 graus Celsius, em relação aos níveis pré-revolução industrial, a gente já está com mais de 1 grau de aquecimento médio no planeta em relação a antes da Revolução Industrial, e a gente precisa com urgência fazer isso. Essa redução desse ano ela não tem impacto de fato para o aquecimento global, infelizmente. Não entendo. Essa redução desse ano, ela não tem? Essa iria do meu computador aqui que entendeu. Acontece, live é assim mesmo.
Às vezes tem um cachorrinho, passa uma ambulância, faz parte. Eu devo ter falado algo parecido com e aí, Siri, ele ligou. Mas, enfim, as emissões que estão sendo reduzidas esse ano, elas não vão fazer muita diferença, porque os gases de efeito estufa, eles não permanecem durante um ano só na atmosfera. Tem gases que permanecem por mais de 100 anos, provocando o aquecimento global. Então, gases que foram emitidos em 1920, gás carbônico, ainda está na atmosfera provocando o aquecimento global, junto com os gases que se emitiu desde então até hoje. Então, esse lapso de emissões desse ano, ele tende a não ter um impacto na trajetória do aquecimento global. Teria se a gente, a partir de agora, a gente promovesse uma redução progressiva de emissões de gás de efeito estufa. Estima-se que a queda desse ano seja de 6%, entre 6% e 7% mais ou menos é o que a gente precisa nessa próxima década para colocar o mundo num caminho mais responsável. Né? Então, isso não pode acontecer em função da pandemia, tem que acontecer pela nossa responsabilidade. Nós, cidadãos, governos, empresas, todos fazendo a sua parte. Infelizmente, aqui no Brasil, como você disse, apesar da pandemia, o desmatamento avança. E ele avança porque existe condescendência, infelizmente, em Brasília, em relação ao crime ambiental. Houve, durante a campanha, muitas mensagens, vamos passar foice no IBAMA, críticas aos agentes ambientais. Durante a pandemia, fiscais que investigaram o garimpo ilegal dentro de terra indígena no IBAMA e que, cumprindo as regras, queimaram os equipamentos, porque senão aqueles equipamentos, não adianta você aprender e deixar com quem comete o crime, eles vão voltar a cometer o crime. Esses fiscais, eles foram demitidos, eles foram exonerados das suas funções. Continuam com funcionários do IBAMA, mas foram exonerados das suas funções. Da mesma forma, o governo apresentou um projeto de lei para legalizar o roubo de terras públicas em áreas gigantescas, de até 7.500 hectares, algo próximo disso em áreas como na Amazônia. Isso é latifúndio. Não é proteger o pequeno comunitário que não tem um título de terra e ir lá reconhecer que não, ele precisa, para ter acesso a crédito no banco, para ajudar na sua pequena produção, ele precisa daquele reconhecimento do título da terra. Não é isso que está acontecendo. É um mercado de terra de grandes grileiros, grandes máfias que roubam terras públicas. A gente ouviu no discurso do ministro, durante aquela reunião ministerial cujos vídeos foram publicados, o ministro Ricardo Salles falando em passar a boiada. Então, a boiada é essa, a demissão dos fiscais, a tentativa de legalização de grilagem, de ocupação de propriedades ou de áreas chamadas privadas dentro de unidade de conservação na Mata Atlântica. O Ministério Público entrou com uma ação contra isso. Então, tudo isso está acontecendo e existe um incentivo. E a gente vai entrar num caminho que é o pior dos mundos, que é aumentar a destruição de florestas, aumentar as emissões de gás de efeito estufa num período em que a economia do Brasil vai sofrer um baque de 6% a 7%, só na redução do PIB desse ano. E a gente mostrou no passado que era possível fazer diferente. Em 2004, criou-se um plano para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. Entre 2004 e 2012, houve uma redução da taxa anual de desmatamento em torno de 70%, quase 80% naquele período. Chegamos a menos de 5.000 km² de florestas destruídas no ano, que é muito, mas é bem menos do que se via no período de 2004 e 2005, onde a gente bateu até 28.000 km². Mas a gente fez, nesse período em que houve essa redução de emissões, o PIB do país cresceu e o PIB agrícola cresceu, demonstrando que a gente não precisa de terra, ou mais floresta, derrubar mais floresta para produzir alimentos. Mas eu tenho entre 60 e 100 milhões de hectares de pastagens ou abandonadas ou subutilizadas, com menos de um boi por hectare, 10.000 m² de pasto, um boizinho só. Se a gente tiver boas ações para recuperar o solo dessas áreas, essas áreas elas podem ser destinadas à produção de alimentos, ou seja, o Brasil poderia passar décadas sem precisar cortar uma árvore para atender a demanda de alimentos do país e para exportação. E conjunto de tudo isso, né, novamente, a imagem do Brasil fica cada vez mais
machucada, danificada a sua reputação, sendo o Brasil país importantíssimo na história, em acordos internacionais, em negociações internacionais. Nós somos o berço da Convenção de Clima da ONU, da Convenção de Biodiversidade da ONU. Nós fomos o berço da Convenção de Combate à Desertificação da ONU em 92, quando aconteceu a Rio 92, que muitos chamam de Eco 92. O Brasil foi exemplo nesse período em que reduzia o desmatamento, acompanhando várias das conferências, quando o representante de um diplomata brasileiro pedia a palavra e interrompia o diálogo sobre a negociação para anunciar que o desmatamento tinha caído, o Brasil era aplaudido por todos dentro da sala. Não era porque os embaixadores representavam os governos absolutamente sem problemas, ou que não tinham, digamos, suas contradições na agenda ambiental. Mas hoje tudo isso caiu por terra. Então, o Brasil tem um presidente negacionista cercado por alguns ministros negacionistas, o ministro de Relações Exteriores, o próprio ministro Salles, que fala que mudanças climáticas são um problema para daqui a 500 anos. Tudo isso é péssimo. É péssimo para o planeta, porque o Brasil é um grande emissor, uma grande economia, mas é péssimo também para nós, porque essa ideia de que é possível destruir, desmatar. Mas está indo. Plantar. Que alguém vai comprar, isso aí, infelizmente, é um equívoco muito grande. Fazendo assim um rápido panorama da nossa relação seres humanos com a natureza, nós chegamos aqui muito depois de um longo processo evolutivo que levou a um equilíbrio, né, ambiental. E, assim, em poucos anos de desenvolvimento da nossa capacidade produtiva, né, acho que um pouco mais de 50 anos, né, de industrialização e de exploração das terras e dos recursos naturais, a gente conseguiu fazer alguns estragos, né? Então, a gente já tem, só para enumerar dois, esse estrago que a gente vem falando aqui das mudanças, e também o estrago dos resíduos da nossa produção, né? A gente tem um oceano de lixo, né? Aliás, dentro do oceano, um continente de lixo. E isso tem impactos seríssimos no equilíbrio dos nossos ecossistemas marítimos, né, costeiros, litorâneos, e muita coisa acontecendo. Mas o que eu queria falar era um pouco desse processo de apartamento, né, do ser humano da natureza. Nós somos seres, em tese, nós somos seres naturais, né? A gente tem um ecossistema aqui no nosso corpo e a gente sobrevive graças aos ecossistemas que nos rodeiam, que nos proporcionam água, alimento, moradia, e tudo que a gente tem, né, de comodidade hoje, que em suma tudo vem da natureza. Mas aí, vindo aqui para essa situação negacionista, né, é surreal você imaginar que diante de tudo isso, e do que você expôs aqui, que é possível, né, continuar produzindo, que é possível ter lucro, sem degradar mais e tanto, porque todas as nossas atividades, a gente não vai ser ingênuo, elas são impactantes, né? A gente chega ao Brasil, né? A gente tem no Brasil uma Constituição que foi uma conquista histórica e que ela traz, como você disse, uma legislação que nos cerca de uma certa segurança, tanto do ponto de vista da preservação dos recursos, como você colocou aqui, dos nossos povos tradicionais e da sua sabedoria, né, que também não estão sendo respeitados atualmente. Mas aí você colocou, né, veio à tona aquilo que a gente já estava acompanhando, mas foi dito com todas as letras, né, naquele vídeo exposto da reunião ministerial, né, que o ministro do Meio Ambiente literalmente pensa numa forma de desenvolvimento, eu diria assim, que nem o desenvolvimento econômico se sustenta da forma como ele pensa, né? A gente sabe disso, porque você precisa de um equilíbrio para ter os recursos, para gerar riquezas, e se você desequilibra, daqui a pouco vai faltar, né?
e o próprio o ministro da Educação, né, que se referiu daquela forma aos nossos povos tradicionais, originários, que tanto têm a nos ensinar e que tanto merecem o nosso respeito, coisa que eles não estão tendo, principalmente nesse momento delicado que eles se tornam ainda mais vulneráveis. Aí eu estou fazendo só essa introdução aqui, mas para ir direto ao ponto. Como é que você vê uma solução, como é que você vê as condições da gente ter uma natureza minimamente preservada, de ter povos tradicionais minimamente respeitados, diante de um governo que desrespeita tudo isso, né? Diante de um governo que nega tudo, né? Até a gente tem apoiadores do governo declaradamente, né, defensores de que a Terra não é redonda, né? Então a gente fica assim, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Como é que as coisas vão se desenrolar? Eu falo em termos mesmo de política ambiental, como você colocou aqui, né? De se chegar ao ponto de que funcionários de órgãos ambientais que precisam fiscalizar e, ao fazer a fiscalização como deve ser feita, são punidos com a exoneração do cargo, né? Ou são transferidos de áreas onde eles atuam, onde eles têm pesquisa, formação e conhecimento para áreas ecologicamente tão completamente diferentes da área de atuação deles. Que loucura é essa que está acontecendo com a área ambiental do Brasil? E isso tem conserto? Dá para ajeitar o estrago que está sendo feito? Olha, Maristela, eu primeiro vou fazer uma referência. Eu vi o Jorge Ordinoli, ele é um colega lá do INPA, no período que eu estava fazendo mestrado lá em Manaus. Tinha uma professora lá que ela falava justamente que a gente podia fazer um paralelo muito interessante entre a maneira como muitos dos seres humanos eles encaram a natureza e o período em que muitos defendiam que a Terra era centro do universo. E não é, nunca foi. Nós somos uma poeirinha nesse imenso espaço. Nós somos completamente dependentes. Nosso organismo é formado 70% por água. Nós dependemos de um meio ambiente equilibrado. Isso foi reconhecido, como você disse, na nossa Constituição. Existe um capítulo de meio ambiente que diz que todo brasileiro, toda brasileira tem direito ao meio ambiente equilibrado, para a sua vida, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Tudo isso está sob ameaça. A fala imoral do ministro Ricardo Salles, que trata como oportunidade a atenção dada às mortes, às pessoas nos hospitais, aos profissionais de saúde exaustos, exauridos, tentando proteger a vida. Ele encarar tudo isso como uma oportunidade, 500 mil vidas, mais de 500 mil vidas afetadas, mais de 30 mil mortes. Isso não é imoral falar que isso é uma oportunidade para então se passar uma série de medidas que enfraquecem a legislação ambiental. É imoral em todos os aspectos e absolutamente demonstra como este governo e o ministro Ricardo Salles ele é completamente não transparente. Tenta não ser transparente ao esconder as medidas que está adotando. Aquela que eu fiz referência sobre a Mata Atlântica, fechamento de bases, por exemplo, do projeto das tartarugas marinhas, o Tamar, 3 bases no Nordeste, medidas para anistia ao crime ambiental, a grilagem de terras, a demissão de funcionários que já têm o crime ambiental, o enfraquecimento dos órgãos públicos. Tudo isso está acontecendo justamente porque nós temos um problema gigante agora, do ponto de vista humanitário, sendo enfrentado pelas famílias brasileiras. Então é muito imoral. Infelizmente, não, acho que como vou fazer uso aqui das palavras do Ailton Krenak, numa referência, ele disse que não sentia vergonha daquilo que o ministro havia dito. Ele sentia vergonha do Abraham Weintraub ser ministro da Educação. Uma pessoa que tem esse pensamento e várias outras manifestações que ele tem. Ocupar um cargo de ministro, de fato, isso depõe contra o próprio governo. Não é porque ele tem, digamos,
pensamentos parecidos com o do presidente Bolsonaro, que ele vai ser, que ele então é o homem ideal para a educação. Não, educação é futuro. Sem educação a gente não tem futuro. Acho que infelizmente, acho que só com manifestações muito fortes da sociedade de contrariedade a tudo o que está acontecendo, acho que a gente viu, infelizmente, ao longo da pandemia, as pessoas vendo que existe muita irresponsabilidade por parte do governo. No ano passado, quando houve a crise dos incêndios na Amazônia, mandou um abraço aí para o Tarcísio Feitosa, lá do Xingu, eu vi que ele entrou agora há pouco, é um grande guerreiro batalhador, lá na região de Altamira, apoiando comunidades locais, povos indígenas. Enfim, quando a gente teve aquela crise, o primeiro panelaço da vida do presidente Bolsonaro foi por causa da Amazônia, da destruição da Amazônia. A primeira grande demonstração de rua a favor do meio ambiente em muitos anos ocorreu no ano passado em função disso. Então, as pessoas, inclusive aquelas que votaram no presidente Bolsonaro, e votaram democraticamente, elas não passaram cheque em branco para ele fazer o que ele bem entender como meio ambiente, destruir tudo, e acabar e decretar terra arrasada, assim como não passaram cheque em branco para que os direitos de povos indígenas, reconhecidos pela Constituição, existe um capítulo de direitos de povos indígenas, fosse completamente desrespeitado, como está sendo. Ele diz, volta e meia, que respeita a Constituição. Nesse aspecto, tanto do meio ambiente quanto dos povos indígenas, não, muito pelo contrário. Então, acho que é importantíssimo que haja essa manifestação das pessoas. É fundamental que as empresas comecem, na ausência de políticas públicas adequadas, na ausência de um claro compromisso do governo brasileiro, ou na ausência de qualquer compromisso do governo brasileiro com a imitação do Acordo de Paris, com a redução do desmatamento, é importantíssimo que as empresas comecem a se posicionar. Por exemplo, eliminar o desmatamento das suas cadeias de produção. Houve muitas empresas que, no caso desse vamos passar a boiada, do Ricardo Salles, se manifestaram, porque algumas associações assinaram uma carta de apoio ao ministro, e vários dos seus membros, várias das empresas, grandes empresas do Brasil, falaram, não, eu não apoio isso. A minha empresa tem compromisso socioambiental e não existe isso de usar uma tragédia, que é a pandemia, para acabar com o regramento socioambiental no país. Então, eu acho que isso é fundamental e eu acho que o outro componente, infelizmente, que será ruim para a economia do Brasil, virá dos mercados. No ano passado, o presidente Bolsonaro só foi para a televisão falar de Amazônia quando algumas empresas parceiras comerciais de empresas brasileiras, como, por exemplo, da indústria do couro, suspenderam negócios com as empresas brasileiras porque não queriam correr o risco de reputação. Não queriam correr o risco de verem os seus produtos chegarem no mercado sabendo que eles compraram couro no Brasil e esse couro poderia estar vindo de gado produzido em área desmatada, gado produzido em área grilada, gado produzido em área que gerou conflito ou violência contra comunidades locais ou povos indígenas. Então, acho que só assim, com condições muito duras, infelizmente, para o país, que vai precisar de medidas para a recuperação da sua economia, é que algum prumo talvez possa ser dado. Porque, de fato, não existe nenhum compromisso. Por exemplo, do Acordo de Paris, o que permanece do Brasil é a assinatura. Nós não temos nenhuma estrutura de governança, tem no papel, foi criada às pressas, recriada às pressas no ano passado, antes da COP25 em Madrid, para o ministro ir até lá e tentar conseguir recursos que ele dizia que o mundo devia para o Brasil. Só por isso é que foi recriado, não houve nenhuma reunião entre ministérios esse ano para discutir, por exemplo, o que o Brasil teria que apresentar até o final do ano, que é a sua meta de redução de emissões de gás de efeito de estufa para 2030. Isso é compromisso. Está lá, a obrigação do Brasil apresentar isso esse ano no processo de negociação, porque é um país que não tem metas para 2030, tem meta para 2025 na chamada sua contribuição nacionalmente determinada, que é o conjunto de compromissos assumidos pelo país no âmbito do Acordo de Paris. A estrutura do Ministério do Meio Ambiente, que era extremamente forte para tratar da agenda de clima, era aqui a maior estrutura dentro dos diferentes ministérios, ela não existe mais. Então a gente não tem nada em andamento, não existe nenhuma perspectiva de implementação de nada, inclusive daquilo que o Brasil assumiu no acordo comercial com a União Europeia, que é de implementar o Acordo de Paris. Isso não está em curso, muito pelo contrário. A pandemia é também usado também mais uma
desculpa para não se fazer nada, ou muito pelo contrário, para a gente correr num caminho muito pior. O pior é que às vezes não é nem desculpa, né? Porque com relação à pandemia também não se está fazendo muita coisa por parte do governo, né? Eu queria só destacar aqui, a Isabelle Fernandes fez uma pergunta, né, sobre se o Ricardo Salles incentiva a população a ter um certo desprezo pela natureza, e a Adriana Pimentel aqui, que é fotógrafa, as duas são colaboradoras da nossa agência Econordeste, bom destacar, né? Ela coloca aqui que é preocupante essa ideia do descartar, né? Que gera esse comportamento destruidor dos recursos naturais. É essa coisa que eu coloquei do apartamento mesmo, da gente, de saber de onde veio e para onde vai aquilo que foi produzido e que a gente consumiu, e que às vezes a gente consumiu não era nem tão necessário assim, né? Mas eu até diria que esse foi um processo de, eu diria, pelo menos para mim, eu acho que para algumas pessoas que pensam mais, de repensar a forma de consumo. Eu acho que esse momento do isolamento social ajudou a gente a olhar mais para nós mesmos, para dentro de casa, e ver se realmente é necessário a gente consumir tudo aquilo. Você queria comentar alguma coisa sobre essas duas colocações? Eu estou aqui dando uma olhadinha se tem alguma outra pergunta. Aqui está perguntando se também sobre o Cauê Porcê está perguntando se o Acordo de Paris deve ser adiado com o efeito da pandemia. Eu acho que você pode comentar essas e aí adiante a gente vai falando outras. Não, tá bom, vamos lá. O ministro Ricardo Salles, ele despreza o meio ambiente. Isso aí é muito claro. Ele não é uma pessoa da área ambiental. Ele vem de outras áreas, de outra trajetória, e ficou durante um ano e pouco na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e saiu de lá, inclusive, hoje tem uma condenação por improbidade. Então ele é, de fato, uma pessoa que despreza o meio ambiente e demonstrou isso, e está lá por conta disso. Porque, assim, acho que houve uma pergunta aí sobre se o Ministério viraria uma secretaria. Não virou o Ministério do Meio Ambiente no papel, mas na prática o Ministério do Meio Ambiente, na figura do ministro e da estrutura, do seu direcionamento de políticas, ele basicamente acabou. Ele serve a interesses dos outros, completamente aquilo que preconiza a nossa Constituição, do meio ambiente equilibrado. Então, não acho que ele incentive, mas eu acho que ele é um péssimo exemplo. Acho que as pessoas não seguem Ricardo Salles, e aqueles que gostam de Ricardo Salles não gostam porque ele, de fato, ele tem razão ao meio ambiente. Quais são os grandes ali na gestão do meio ambiente no Brasil? O desmatamento da Amazônia aumentou 30% no ano passado, deve aumentar algo em torno de 30% ou mais esse ano, quando fecharem os dados do INPE, agora em julho. Está em alta todos os meses desse ano, os alertas, e do ano passado, de agosto para cá, os alertas de desmatamento na Amazônia têm sido superiores aos do ano anterior, com aquele cômputo de 30%. Então é terrível, a gente está num caminho muito ruim com uma pessoa que não está lá para trabalhar pelo meio ambiente, nem pelo desenvolvimento sustentável do Brasil. Embora ele coloque isso no discurso dele, usando um linguajar aí, às vezes sofisticado, mas na prática não tem conteúdo, de fato. Sobre a questão dos resíduos, dos descartes, eu acho que, assim, solução para problemas gigantescos, ambientais, o do aquecimento global, seja da degradação de ecossistema, ela passa por mudança no nosso comportamento de consumo também. Acho que isso é muito importante. Simplesmente sem plástico nos oceanos porque alguém consumiu aquele plástico. Então, e não dispôs de maneira adequada. E o poder público também não permitiu que ele fosse disposto, não adotou políticas para reciclagem. Então a gente tem que mudar nosso padrão, a gente tem que fazer parte da solução, né? Se a gente não faz parte da solução, se a gente não muda nosso comportamento, se a gente não tem um comportamento mais responsável em relação àquilo que a gente consome, saber a origem também dos produtos. A carne que estou comprando veio de uma empresa que produziu em área desmatada ou não? Ela me oferece essa informação? Outros produtos,
alimentos que eu trago para dentro de casa, se foram produzidos dessa forma, diversos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, se foram produzidos por empresas que têm, de fato, política de responsabilidade social, socioambiental, respeitou comunidades tradicionais, povos indígenas, acho que isso é fundamental. A gente tem que ser parte também da solução. Se a gente não mudar o nosso comportamento, a gente vai, no final, acabar agravando, inclusive, uma situação que se volta contra nós mesmos, contra a nossa qualidade de vida, contra o nosso bem-estar. Com relação a isso ainda... Não sei se faltou um pontinho para cobrir aí nessas perguntas. A Isabelle aqui ainda perguntou mais uma coisa sobre as campanhas. Ela pergunta se as campanhas de reutilização e descarte consciente são suficientes para informar a maior parte da população. Você acha que funciona bem esse tipo de estratégia para as pessoas mudarem a forma de lidar com isso? Eu acho que a gente carece da educação ambiental nas escolas, na educação do consumidor, a gente carece de muito mais ações. Acho que existe há um número muito grande de pessoas comprometidas com este trabalho, voltado para reutilização, para reciclagem, para disposição adequada de resíduos, mas falta muito. E falta poder público agir. Falta a gente ter a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, ela plenamente implementada, respeitada. A gente, por exemplo, mora em São Paulo, que é uma cidade grande, que tem a coleta de recicláveis, mas não na escala em que a gente deveria. Talvez alguns produtos, como alumínio, latinhos de alumínio, a gente tenha atingido um patamar muito interessante aí de reaproveitamento, acho que acima de 90%, ou em torno disso. Mas para outros é muito baixo ainda, né? E a área coberta nas cidades para coleta seletiva de resíduos recicláveis também é muito baixa. Então o consumidor tem que mudar, a gente tem que ter mais campanhas informativas, tem que ter educação ambiental, o ser humanozinho ali sendo formado e se entender, como você disse, como parte do meio ambiente, como parte do planeta, e não como aquele que descobre só depois de 10 anos que o leite não vem da caixinha, ele vem da vaca, né? O ovo também não vem da cestinha ali, ele vem de um animal. E o poder público fazendo a sua parte. Acho que a gente carece muito, tem muita carência aí para evitar que tudo isso aconteça, tanto do ponto de vista de resíduos sólidos como de resíduos líquidos. Na boa parte do esgoto do Brasil ainda a gente não tem saneamento básico ainda no Brasil. Mais da metade da população sem saneamento básico. Então, o poder público tem que fazer muito ainda para a gente melhorar. O mais dramático disso que você falou aí é que a gente vem lutando com essa Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010. O primeiro prazo era 2014. E até hoje o país não conseguiu se livrar dos lixões, a coleta seletiva não foi universalizada, muito pelo contrário. Eu não tenho coleta seletiva na minha porta, mas eu reciclo meu lixo há mais de 20 anos. Mas, assim, quem faz isso no país de uma forma geral é quem tem consciência e que se esforça para fazer isso. Porque não é uma coisa comum a gente ter esse tipo de iniciativa no nosso país, né? A gente tem um problema de governança ainda muito grande, né? Quando você fala em criar consórcios para resolver o destino final dos resíduos sólidos, ou você fala em ter uma política para os catadores, e ter que a gente até vai conversar sobre esse tema na live da próxima semana, que o convidado é o André Vilhena, do Sempre. Mas só adiantando um pouquinho aqui, a gente tem toda essa problemática que a gente não conseguiu até aqui resolver. Imagine com a situação do atual governo, né? A gente fica pensando assim, meu Deus, agora é que a gente não vê o fim dos lixões desse país. Mas eu queria te fazer aqui mais uma pergunta, nessa linha do nosso país, mas era de potencialidade. Eu queria que você falasse,
você já falou um pouquinho na questão das energias, né? A gente tem a questão da eficiência energética, a gente tem as energias renováveis, a gente sabe que todo tipo de atividade tem o seu impacto, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre onde está o potencial do Brasil, que a gente sabe que tem. Nós temos um país de dimensões continentais, com muitos problemas, mas que também é um país que tem uma riqueza enorme de possibilidades, né? A gente tem 5 regiões, a gente tem vários biomas, vários ecossistemas com várias possibilidades. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o potencial do Brasil de despontar na frente nessa linha do combate ao aquecimento global. Então, o Brasil é o país com o maior patrimônio natural do planeta. A gente tem biomas únicos, como a Caatinga, nós temos a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pantanal, Pampas. Nós temos uma riqueza, uma diversidade, e uma diversidade não só de biodiversidade, espécies biológicas. Nós temos culturas e muito conectadas com a qualidade ambiental, com o meio ambiente, com o uso sustentável de recursos naturais. E esse potencial está sendo desperdiçado absurdamente, cada vez mais, quando a gente tem esses números estúpidos do desmatamento aumentando e ao invés de diminuir, quando a gente já demonstrou no passado que era possível fazer o contrário, a gente está desperdiçando o nosso futuro, a gente está desperdiçando, está jogando fora esse potencial. É uma meia dúzia se enriquecendo a partir da destruição de um patrimônio que é de cada um de nós. O patrimônio está em todos os lados, né? Então, nós temos comunidades no interior do Nordeste, assim como pequenos produtores no sul do Brasil, comunidades na Amazônia, no Centro-Oeste, que fazem um uso muito sustentável desses recursos naturais. E que, diante da crise climática, se conhecem melhor como funciona o meio ambiente e poderiam estar nos fornecendo, inclusive, subsídios importantes para a adoção de soluções. Só para citar como exemplo, a própria Convenção da ONU, de Clima da ONU, ela reconheceu o papel do conhecimento tradicional e criou uma chamada plataforma de povos indígenas e comunidades tradicionais, que é para elevar o conhecimento tradicional no mesmo patamar da chamada ciência acadêmica. Porque a combinação desses dois saberes, da ciência desenvolvida dentro das universidades e instituições de pesquisa, com a ciência e os saberes das populações tradicionais, dos povos indígenas, é fundamental para a gente enfrentar os desafios que a gente tem. Então, a gente tem tudo isso e, infelizmente, está dispersando. Está dispersando de uma forma, infelizmente, muito associada ao aumento da violência contra povos indígenas. A gente tem casos inúmeros de invasão de terras indígenas, grileiro, garimpeiro, madeireiro ilegal, aquele que destrói a Amazônia. Esse aí não parou na pandemia, não. Eles estão lá. Tivemos caso no Paraná de pessoas que passaram uma caminhonete na frente de um território indígena e atiraram, tentando atingir a população que ali reside. Então, a degradação está vindo associada com essa face mais perversa, que é a violência. Né? A violência. Mais pessoas estão perdendo suas vidas em função disso. Vai acabar, Carlos, né? nosso tempo está acabando. Oh, meu Deus, é tanta coisa para conversar contigo, tanta coisa para perguntar. Quero muito agradecer, né, a tua participação. Foi assim, uma honra ter você aqui na live da Eco Nordeste e dizer para as pessoas que esse conteúdo aqui vai estar disponível no IGTV do Instagram e também a gente vai subir para o nosso canal no YouTube. E quem não teve a oportunidade de assistir agora, está acabando. Eu agradeço.